Vamos dar início, então, aqui ao nosso simulado de questões 2021 da LDB. Então, eu trouxe algumas questões atuais para a gente dar uma olhadinha e verificar que ocorre erro em algumas provas de concurso, tá? Então, a gente pode dar uma olhadinha aí nesses erros. Eu vou estar mostrando para vocês que as bancas também, então é passível das bancas estarem errando, né? Então, vamos olhar essas questões. A questão número 1 é da banca Fundatec 2021. No que tange à organização da educação no Brasil, é incumbência da União. Olha aqui, União, então, é mais geral, né? Vamos observar esses itens. 1. Elaborar os planos de ensino das escolas. 2. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 3. Garantir o transporte escolar para a rede estadual e municipal de ensino. Então, a gente vai por exclusão, tá? Aqui daria muito bem pra gente ir por exclusão, porque o item 1 tá falando em elaborar os planos de ensino. Isso foge totalmente, não tem sentido elaborar os planos de ensino, né? A União é um órgão maior, né? 2. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Bate totalmente, né, com a função da União, com uma das incumbências da União. E o item 3, garantir o transporte escolar para a rede estadual e municipal. Totalmente errado também, porque a gente dando uma lida, assim, nas outras incumbências, tanto do município quanto do estado, a gente verifica que cada um vai ter, então, a incumbência de estar garantindo o transporte escolar, município para as redes municipais e estado para as redes estaduais, para as escolas, né? Então, também estaria errada a número 3. Nosso gabarito seria a letra A. Vamos ver, então. Primeiro, eu vou minimizar minha fotinho aqui para não ficar atrapalhando a gente ver as questões. Então, aí, como eu falei, o gabarito seria a letra A mesmo, tá? No artigo 9º, a gente vai ter incumbência da União. Aí, a gente vai focar somente na União, que a União faz. Elaborar, então, o Plano Nacional de Educação, não os planos de ensino, tá? Em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí tem sentido. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para desenvolver, então, os seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo, então, sua função redistributiva e supletiva. 4. Estabelecer, em colaboração com os estados, DF e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum. Dá para observar que até agora foram todos itens que a União vai estar fazendo, então, e aí em consonância com os outros, né, entes federados, como os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, vale a pena a gente focar nisso, tá? A União, ela é mais ampla e muitas incumbências dela são em consonância com os outros, né, com os outros entes federados. O quarto item fala que estabelece, então, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as diretrizes e os procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior dos alunos com altas habilidades ou superdotação. E o item que estava falando lá, né, no nosso dado, é o quinto, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. O sexto, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridade e de melhoria da qualidade do ensino. Sétimo, baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Oitavo, assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas, então, que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. E o item 9, então, fala em autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, a gente pode ver que é bem, como eu falei anteriormente, em consonância com os outros entes federados e também focado mais ali no superior, tá? A gente pode relacionar assim, né, as incumbências da União, para ficar mais fácil da gente acertar na prova, né? Daqui a pouco você precisa chutar.
De acordo com a LDB, a formação de docentes, tá, para a atuação na educação básica deverá ser de A. Apenas formação de nível médio? Não. B. Apenas nível superior em licenciatura plena para a educação básica e para o exercício do ensino fundamental? Não. A. C. O nível superior, então, independentemente da formação para a educação básica, para os 5, não, porque aqui diz independentemente, né? E a D, o nível superior em licenciatura plena, admitida a formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Então, nosso gabarito seria a letra D, né? Então, gabarito letra D, no artigo 62 a gente verifica isso. Só vou voltar aqui para vocês verificarem esses itens que eles falam, tá? Apenas. Vocês têm que cuidar os extremos, né? Então, palavras como apenas ou como todos, a gente tem que observar muito, porque aí pode estar o erro, né, da questão. Claro que tem todo um estudo, né, por trás, você tem que saber, você tem que ter lido, tem que ter estudado, mas vale a pena na hora, às vezes, de você ter que chutar, como eu mencionei anteriormente também, são itens que podem estar te ajudando, né, no finalzinho, então, dessa questão. Gabarito, então, é a nossa letra D, como a gente tinha falado. O artigo 62 fala que a formação de docentes, então, para atuação na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, e admitida, então, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade normal, tá? Então, só não estava completo, tá? O artigo todo lá dentro da alternativa, mas estava correto. Questão número 3. É da banca, então, FSA. No que diz respeito às diretrizes esculpidas na LDB, assinale a alternativa correta. Tá? Então, vamos achar a correta. A. A formação inicial de profissionais de magistério deve ser efetivada por meio do ensino presencial, vedado ou uso de recursos e tecnologias à distância. Que a gente já encontrou erro, né? Não é vedado. Pode ter, então, EAD também, né? A gente sabe tecnologias, o estudo à distância. B. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, né? Outro erro, então. C. Já vamos descartar essa alternativa. Vamos para C. Os entes federados, em regime de colaboração, deverão promover, então, a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores de magistério. Ó. Acho que essa aqui é nosso gabarito. D. Nas universidades, o professor deve ficar obrigado ao mínimo de 12 horas. Não, aqui é 8 horas, tá? Tem um artigo lá, agora eu só não vou me lembrar de cor o artigo, mas tem um artigo, então, que fala que são 8 horas, no mínimo 8 horas semanais. Nosso gabarito, então, é a letra C mesmo. O artigo 62, tá? Fala da formação de docentes, igual anteriormente a gente tinha visto. E no seu parágrafo primeiro, ele vai trazer esse quesito, então, que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, tá? Todos juntos. Então, eles têm que promover, sim, a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores, dos profissionais de magistério. Então, o item que estava mencionando aqui na letra C está correto. Vamos para a questão número 4. Tendo como é da banca GS, Assessoria e Concursos. Tendo como suporte a LDB, né, que é o item que a gente está trabalhando hoje, o órgão mais importante de gestão democrática. Qual que seria o órgão mais importante? Então, essa aqui ficou... Não está dizendo exatamente assim na LDB, né, mas dá para a gente deduzir que tem, sim, um órgão maior, né? A Associação de Pais e Mestres. B, Associação de Professores. C, a diretoria da escola. Ou D, o conselho escolar. Então, a gente vai ter que observar essa questão aqui, ó, gestão democrática. A Associação de Pais e Mestres é democrático? Sim, é um dos itens democrático, mas ele não é nosso gabarito, tá? Porque ele não é o órgão mais importante, ele não tem a democracia de todos os personagens da educação, entende? Então, são pais, mestres, funcionários, não é todos, tá? Da escola. No B, Associação dos Professores, também não tem nem sentido, né? Também não teria sentido. Alternativa C, a diretoria da escola,
Também não, muito excludente, né, de só a diretoria. E D, o conselho da escola. Esse seria o órgão, assim, o maior, então, mais democrático, tá? Porque ele vai abranger mais pessoas, tá? De toda a comunidade escolar. No artigo 14, então, a gente tem que os sistemas de ensino, eles definirão as normas de gestão democrática, tá? Do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E ali temos 2 princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP. Então, esse é um dos quesitos de gestão democrática. O PPP, a construção com a elaboração de todos os profissionais da educação. 2. Participação das comunidades escolares e local nos conselhos escolares ou equivalente. Entendemos que o conselho escolar ele vai ter ali mais membros, tá? Então, não vai ter apenas membros professores, tá? Ou direção, ou algo do tipo. Então, vai ser uma gestão mais democrática mesmo. Uma observação, se fosse, então, só os profissionais da educação, não seria uma gestão democrática, tá? Então, a gestão democrática vai estar trabalhando com toda a comunidade escolar. Ele é o órgão maior. Questão número 5. De acordo, então, essa é da banca PS Concursos. De acordo, então, com o artigo 21 da LDB, a educação escolar compõe-se de assinale alternativa que contempla todas as etapas da educação. Essa aqui tá um quesito bem interessante, tá? Pra gente analisar, então. Todas as etapas da educação escolar, tá? Educação escolar, então. Aqui ficou bem confusa a maneira que foi organizada essa questão, tá? Porque a gente sabe que a educação escolar, na verdade, ela é composta de 2 níveis e não etapas. E a banca pediu pra gente todas as etapas. Então, é uma questão, assim, bem confusa que na hora da gente responder a gente poderia errar, sabe? E também a gente poderia, talvez, perceber o erro no enunciado, mas mesmo assim se confundir ao responder. Então, todas as etapas da educação escolar. Ensino fundamental e ensino médio. Não, porque aqui a gente não tá falando nem de educação básica e nem da educação superior, né? Então, tem a metade ali da educação básica. Educação infantil e ensino fundamental também não, teria só uma parte. Ensino médio e superior aqui já mistura os dois níveis, né? E não tem muito sentido. A D traria, então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e ensino superior. Essa seria o gabarito dado pela banca, né? A alternativa D, onde vai trazer, então, aqui os 3 itens da educação básica e a nossa educação superior, então, o nosso ensino superior. Aí, então, foi a concepção da banca, né, que essas 4 seriam 4 etapas da educação escolar, tá? Não sei se foi entrado com recurso, eu não olhei nesse concurso como que aconteceu, mas o gabarito definitivo era a letra D, então eles não anularam a questão. Como eu falei, gabarito D, a questão foi mal elaborada, confusa em nomenclaturas. Onde diz educação básica e superior, então, seriam os 2 níveis da educação escolar. E ali pedia quais são as etapas, foi exatamente o que eu falei para vocês. Confunde o candidato, pois ensino superior ele não é uma etapa, é um nível, né? Também trouxe aqui a nomenclatura para vocês verificarem. Educação escolar é diferente de educação básica. A educação básica é um dos níveis, tá? É educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação escolar contempla os 2 níveis, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o ensino superior, que seria um outro nível, né? A educação escolar são os 2 níveis. Questão número 6. Essa é da banca OMNI. Eu não sei como pronuncia. De acordo, então, com a LDB, a educação básica gratuita e obrigatória. Esse item também pega muitos candidatos e é de 2021, gente. Eles repetem essa questão aqui que eu já vi milhões de vezes em diversas bancas, tá? Eles repetem mesmo. A educação básica obrigatória e gratuita, tá? É obrigatória e gratuita. Então, não é a educação infantil, que a educação infantil não é toda obrigatória, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. O nosso gabarito seria a letra A, aqui já tá, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Como eu falei, a creche, ela não é obrigatória, tá? Na educação infantil. A pré-escola, sim.
Então, a gente já acertaria de primeira se a gente tivesse esse dado na nossa mente, que obrigatória é somente o pré, então a educação infantil tá errado. Muitas bancas colocam aqui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na outra alternativa, eles colocam pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, e pedem a obrigatória e gratuita. E muitas pessoas leem correndo, sabe, e não verificam esses dados, essa diferença, e acabam errando por falta de atenção. Então, é obrigatória e gratuita. No artigo 4, a gente tem, então, que a educação escolar, tá, pública, ela vai ser efetivada, tá, mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que seria exatamente a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, bem tranquila essa questão. Questão número 7. É da banca Alternativa e Concursos, também de 2021, então são todas atuais. São princípios do ensino, de acordo com a LDB. Quais princípios, então? A gente sabe que temos 14 princípios agora, né? Então, vamos cuidar. Item 1. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Certinho. 2. Consideração com a diversidade étnico-racial. Também certinho. 3. Valorização da experiência extraescolar. Também tá certo. 4. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também tá certo. E 5. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Todos certinhos. Então, nosso gabarito aqui seria a letra D. Então, nosso gabarito é a letra D. Esse é um dos artigos que mais aparecem também nos concursos. Para quem ainda não viu a LDB, quem está começando a estudar agora, é interessante focar. Então, dá uma lida, é um dos primeiros artigos ali, ele aparece bastante. Então, a gente tinha 13 princípios até há pouco tempo, agora a gente tem 14, o 14º, então, foi acrescido agora em 2021, tá? Então, é interessante a gente dar uma olhadinha. Então, os itens que apareceram ali, os princípios foram respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência extraescolar, consideração com a diversidade étnico-racial e garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, são alguns itens e aqui está o nosso de agora de 2021. Questão número 8. Essa questão é da banca Consuplam. Também tem um erro muito extraordinário, tá, gente? Que para ser uma questão de 2021 a gente teria que dar uma olhadinha, poderia entrar com recurso e tudo, mas eu olhei esse aqui, eu fui atrás, então eu olhei lá no site da banca, eles não anularam essa questão, mas o erro não tá nas alternativas, e sim aqui no enunciado. Segundo a LDB, então, no artigo 29, fala que a educação ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. E esse aqui que tá o erro, então, tá? Então, se a gente fosse ler todo o restante, estaria legal, porém aqui foi alterado, gente, é 5 anos, né? A gente sabe, educação infantil vai até os 5 anos. Então, através desse erro, tá? Poderia pedir o recurso porque o enunciado tá errado, né? Porém, ele não dificulta na hora de responder, porque nas alternativas não tem erro, tá? A gente vai ter que pesquisar, então, a correta e existe uma correta. A. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Esse aqui seria o nosso gabarito, então. B. Atendimento à criança de, no mínimo, 6 horas diárias para o turno parcial e 8... Não, aqui estaria errado, né? Então, são 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a integral, o turno integral. C. Controle de frequência pela instituição pré-escolar, ou seja, educação infantil, de no mínimo 75%, não, é 60%. E D. Carga horária anual de 800 horas, ok? 800 horas distribuídas por um mínimo de 280 dias, não, é 200 dias letivos. Então, também teria erro. O nosso gabarito seria a letra A, caso não tivesse aquele erro lá no enunciado, né? Eu até comentei que o enunciado da questão está incorreto, que não é 6 anos e sim 5 anos, mas se não fosse esse erro, no artigo 31, a gente teria, então, que a educação infantil ela será organizada de acordo com algumas regras, né, comuns, que seria esse item 5º ali do artigo 31, a expedição de documentação. Questão número 9, essa é a nossa última questão. Deu para vocês perceberem que as bancas também estão errando, né? Então, vale a pena a gente ficar atento até no enunciado, tá, gente? Então,
ler a nossa prova com calma, verificar todos os pontos, frase por frase, né? A questão número 9 é da banca IDCAP. Não sei se é assim que pronuncia também. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, então, a CLDB, zelar pela aprendizagem do aluno é o quê? É uma missão da sociedade, um direito do professor, uma incumbência do professor ou uma obrigação da sociedade? É uma incumbência do professor, né? A LDB é uma incumbência, né? No artigo 13, então, fala todas as incumbências dos docentes, tá? Eu trouxe aqui para vocês, então, no ícone 3, falava de zelar pela aprendizagem, então, dos alunos. E também trouxe o link, tá, da LDB, conforme o site do Planalto, que é o lugar mais correto que tem pra gente estudar a legislação, tá? Porque ele tá sempre atualizado. Bom, gente, seria essas as nossas questões sobre a LDB, agora de 2021. Prometo trazer mais. Comentem embaixo qual assunto que vocês querem ver por aqui. Qual a questão de qual assunto, de qual temática vocês pretendem encontrar por aqui no canal, que daí eu vou preparar para você. Aqui eu deixo então meus contatos, se ficou alguma dúvida é só me chamar. Tchau, tchau e até a próxima!